Nesta rica oportunidade, eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, é uma alegria muito grande, né? Tivemos um tempo de muita chuva e às vezes fica um pouco complicado para a gente chegar até a matriz, como chove muito, e nós estávamos com saudade, né? A Segunda com Deus, ela já está no nosso coração. A gente vê a quantidade de irmãos na expectativa de ouvir uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Abra a sua Bíblia, nós vamos remoer um pouco esse assunto. Como é bom se alimentar da palavra do Senhor. No capítulo 16 de Mateus, e vamos ler Mateus 16 até o versículo de número 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente até aqui. Podem sentar, meus irmãos. Meus amados, é exatamente isso que nos dá alegria, o gozo na alma de estarmos servindo a um Deus vivo. E as famílias que se deslocam dos seus lares para vir para o santuário, eu chamo esse local, esse espaço de pronto socorro de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, se alguém entrou doente, o médico dos médicos está aqui para realizar a obra. Se você entrou triste, o dono da alegria também está aqui. E aqui eu gostaria, dentro do assunto que nós lemos, que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja do Senhor. Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja do Deus vivo. Essa declaração, irmãos, que Jesus faz neste texto bíblico, tem suscitado variadas interpretações teológicas ao longo da história cristã. Entretanto, o exame acurado no contexto
ela corrige qualquer tipo de interpretação errônea. Por quê? De forma clara e objetiva, Jesus verdadeiramente, Ele é a pedra fundamental da igreja. Quem concorda com isso, diga amém. Primeiro, sobre esta pedra, ele diz: edificarei a minha igreja. Sobre qual pedra? Uma pergunta. A igreja está edificada. Uma parte da cristandade pensa que pelo fato de Jesus usar o trocadilho de palavras entre Pedro, que diz que significa fragmento de rocha, pedra que significa rocha maciça, igreja edificada sob Pedro. Porém, o próprio Pedro, ele procurou logo esclarecer essa confusão, até hoje, né? Por falta de escola bíblica, por falta de entendimento, de abrir o coração para que o Espírito Santo esclareça. Então Pedro esclareceu essa confusão dizendo: Ele é Jesus, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual posta por cabeça de esquina. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 11. Pedro, e é por isso que nós vamos remoer isso, significa fragmento de rocha. No início, né, da nossa fé, se falava de Pedro, muitas das vezes no lugar de Jesus, com entendimento totalmente errôneo, mas na arguição, na pergunta que foi feita, ele, na direção do Espírito Santo de Deus, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus disse em seguida: Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso, irmãos, que eu louvo a Deus, que é lindo demais você sair da sua casa, saber que nós estamos aqui numa reunião de homens e mulheres, moças e rapazes, até crianças. Sabemos que temos um Deus na igreja, que Ele nos dá essa segurança, Ele nos dá essa firmeza. Ainda que levante o inferno, ainda que haja as provações, as lutas não faltam, mas Ele é a pedra fundamental na minha vida. Ele é a pedra fundamental na vida da igreja do Senhor. Quantos concordam com isso? Diga amém. Aleluia. Ele é o Senhor. E Paulo, também confirmando isso, Paulo diz: olha, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é o próprio Jesus Cristo. Então, irmãos, você vai sair daqui hoje mais consciente ainda, porque é bom a gente estar sempre ouvindo, né? Massificando, buscando, orando, se enchendo da graça de Deus. E também o nosso irmão Pedro, Paulo fala sobre o assunto.
Pedro também fala, né? E ele diz lá em 1 Pedro 2:4, ele diz assim, olha, Cristo, como a pedra fundamental da igreja, ele diz o seguinte, chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Você está sentindo ele aqui, irmão? Eleita e preciosa. Jesus Cristo é a pedra preciosíssima. Vários escritores sagrados, além do próprio Jesus, se referiram a uma pedra que os construtores haviam rejeitado, a qual veio a tornar a pedra fundamental ou principal da pedra angular. Afinal de contas, de novo, que pedra misteriosa é esta? Segundo os rabinos, as pedras usadas na construção do Templo de Salomão já vinham cortadas sob medida das montanhas, lá no 1 Reis 6 e 7, nós vamos encontrar isso. Porém, entre as pedras, aleluia, apareceu uma com medida diferente. Por isso ela foi rejeitada pelos homens que construíram o templo. Entretanto, ao terminarem de encaixar todas as pedras, aleluia, ficou uma brecha de esquina, onde acontecia a junção das duas paredes principais do edifício. Então alguém se lembrou daquela pedra, a pedra rejeitada, e se encaixou perfeitamente. Aleluia. E veio, irmãos, a se tornar não a pedra comum, mas a pedra principal, ou seja, pedra de esquina. E assim, irmãos, aconteceu com a humanidade. E veio a se tornar esta pedra de esquina. Ao encaixar perfeitamente no propósito de Deus, para quê? Para salvar a humanidade. Quando lemos também no livro do profeta Isaías, no capítulo 28 do profeta, Isaías escreveu também dizendo, portanto assim, diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião, uma pedra já provada, de novo, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Aquele que crer estará firmado. Aquele que crer terá sim uma fundamentação tão maravilhosa, tão abençoada, que ninguém vai convencer dessa fé tão gloriosa, tão maravilhosa, que ele faz com a sua família, e crer no profundo do seu coração, que sem dúvida alguma,
foi a maior e a melhor coisa que você, eu e nós fizemos em nossas vidas, nos colocando, nos derramando, aceitando, pregando, falando, profetizando, orando, disseminando, falando para as pessoas que Jesus Cristo verdadeiramente é a pedra fundamental da igreja. Quando nós lemos Efésios ainda, no capítulo 2 e versículo 20, Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve também falando sobre esse assunto. Ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é fundamentalmente a pedra da esquina. E aí, irmãos, que coisa linda, na qual todo edifício, e que isso significa a mim e a você, foi uma visita que eu fiz, acho que foi sábado, eu senti no meu coração, de visitar o Palmito. Deus falou muito forte no meu coração, e aí me fez lembrar, pastores, igreja amada, o convite que às vezes eu recebia do Américo da Silva Porto, um dos pilares da Assembleia de Deus, né? Já dorme no Senhor, e à medida que eu estava pregando no sábado ali, me passava como um filme, as mensagens, as palavras que eram faladas. Olhava também muitos irmãos da época ainda, de saudosa memória, o pastor Américo da Silva Porto, aquelas pessoas já de idade, com seus cabelos como o do pastor Oswaldo também, já grisalhos, mas eu disse assim: olha, irmão, que bom que nós estamos aqui, que não abrimos mão de servir a um Deus vivo, de servir a um Deus poderoso, de servir mesmo às lutas e aprovações, você ter aquela mesma expressão de Pedro, e dizer com toda certeza: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ela vai permanecer, está aí, tanto é que quantos bombardeios a nossa igreja tem recebido, já recebeu, mas não é só aqui em São Mateus, no Brasil todo, onde tem igreja do Senhor, no mundo inteiro, ela é sempre perseguida, mas os crentes em Jesus Cristo, na segunda com Deus, né? Nas congregações, aonde você colocar a planta dos seus pés, você continua falando que estamos sim nessa igreja querida, com a fundamentação na pessoa bendita de Jesus. E ele fala dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, que todo edifício bem ajustado, fala de um crente equilibrado, de um crente que ele sabe o que ele quer, um crente que ele diz como o apóstolo Paulo falou: eu sei em quem tem crido e sei que ele, o Senhor Jesus Cristo, é poderoso para guardar o meu depósito, a minha vida, até a sua volta. Você pode dizer amém, irmãos? E ele fala: bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. A igreja está edificada sobre Jesus Cristo. A igreja está edificada sobre a pedra angular. A igreja está edificada sobre a pedra preciosa, sobre a pedra fundamental, sobre a pedra principal, sobre a pedra de Israel, sobre a rocha eterna, sobre a rocha da nossa salvação, a pedra de tropeço para os incrédulos, mas pedra espiritual para os crentes. Então, meus amados irmãos, continuemos nessa jornada, nesta caminhada,
Eu estava aqui considerando que maravilhoso nós estarmos na casa do Senhor. Foi domingo, né, antes da nossa reunião de obreiros, a escola bíblica tão linda, com as suas classes, as crianças, os adultos, a mocidade. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela nos traz ensinamentos maravilhosos para nós firmarmos a nossa fé em Cristo. Quais são essas utilidades lindas? Por que vale nós estarmos aqui num culto de doutrina? Por que vale nós estarmos na escola bíblica? Porque ela é útil para o ensino. A palavra de Deus, né, é linda e útil para a repreensão. Quantas das vezes o Senhor tem falado no meu coração e disse: olha, continue confiando nesse Deus vivo. Continue confiando em mim. Continue colocando a sua confiança em mim. E aí já vão mais de 35 anos na presença do Senhor. E nunca pensei, irmão, em desviar dos caminhos do Senhor. A luta é grande. A batalha é renhida. Mas vamos fazer como Pedro, confiar na pedra fundamental que é Cristo. Aprendemos também que ela é útil para a correção. Aprendemos também que ela é útil para uma educação na justiça. Aprendemos sim que ela é útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, que o Senhor continue falando no nosso coração. E eu senti no meu coração de falar exatamente isso. Olha, diante das lutas, das provações, de tantas coisas que vem acontecendo, fenômeno da natureza, né? A gente viu o sofrimento, principalmente agora no nosso estado, na área sul do nosso estado, problemas familiares, a gente vê aí filhos realmente acabando com a vida dos seus próprios pais, né? Tudo isso vem acontecendo, mas a igreja do Senhor, ela está fundamentada nesse Cristo maravilhoso que acabamos de ouvir um louvor. Quão maravilhoso é estar na sua presença. Que o Senhor continue falando no nosso coração e que a igreja continue assim, né? Quando a gente olha a segunda com Deus, os irmãos ontem tiveram um culto aqui, como nós tivemos ali no Nativo, também um culto maravilhoso, e aqui está de volta a igreja para receber uma mensagem de Deus e trazendo no seu coração e levando no seu coração o desejo ardente de se alegrar no Senhor, de confiar no Senhor, até naquele dia, que pode ser hoje, antes de impetrar a bênção apostólica, pode ser hoje, de darmos um adeus por esse mundo e morarmos para sempre com o Senhor. E se isso acontecer, Ele vai nos ver fazendo assim como adorando na beleza de sua santidade, aleluia, na casa do Senhor, aleluia, onde nós temos coisas maravilhosas para as nossas vidas, e certamente os irmãos retornarão aos seus lares, certo de que fez realmente o dever que deveria ser feito ao servir o Senhor, está na casa do Senhor, e assim as bênçãos de Deus será reservada, sem dúvida, para cada família aqui representada. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Pastor Keidson.